Bom, a gente vai começar aqui. Boa noite, todo mundo. É, Meu nome é Mariela Gontijo e eu queria agradecer em nome de todo o time, dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui presente. Acho que muitos de vocês já sabem, a Marta, que é a nossa sócia aqui, responsável pelo time de investimento, ela esteve em Washington e ela foi para o encontro do FMI. Isso acontece normalmente 2 vezes por ano, mas o mais importante é o de agora. E a ideia da gente fazer essa live aqui era a gente trazer um pouquinho o que que ela escutou lá do FMI, assim, quais foram os pontos principais que podem ter algum impacto aqui na carteira de investimentos do cliente. E então a ideia aqui hoje é da gente compartilhar isso com vocês, assim. Então vou explicar, começando a explicar um pouquinho como é que é a dinâmica do evento. A live dura 1 hora, né? A gente vai ser bastante cuidadoso aqui para respeitar isso. Nos 30 primeiros minutos, a Marta vai trazer um pouquinho o que que ela viu lá, então, quais foram os temas principais apresentados lá na reunião. E, na sequência, a gente vai entrar aqui com algumas perguntas que alguns clientes já tinham nos enviado antes, e, na sequência, a gente abre para perguntas que vocês podem enviar para a gente aí ao longo da live, tá? Então, vocês vão ver que aqui embaixo tem um canalzinho de chat. Vocês podem ir mandando as perguntas ao longo da live, e eu vou me organizando aqui para tentar concentrar as perguntas no mínimo possível, para a gente conseguir responder o máximo de perguntas que a gente puder, tá? E o que a gente não conseguir responder hoje, a gente tenta depois, na sequência, direcionar isso para vocês, de forma individual, tá? Bom, eu vou passar aqui um pouquinho a palavra para a Marta. Quero agradecer de novo, e Marta, por favor, se você puder começar a apresentação. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Obrigada pela apresentação, Mari. Acho que a primeira coisa, a Mari, ela contou um pouco sobre como é que funciona esse evento, mas eu não sei se todos vocês já conhecem ou já tiveram oportunidade de ouvir falar de como é que funciona o evento e por que ele é relevante quando a gente fala de economia e da parte de investimento. Então, acho que a primeira, né, o primeiro ponto é quando a gente fala sobre, né, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, é uma instituição que foi criada ali após o acordo de Bretton Woods, e junto com o Banco Mundial, e que a principal função dele é criar políticas ou recomendar políticas e recomendar é, programas, né, para que os países se desenvolvam e cresçam ao longo do tempo. E o Fundo Monetário Internacional, ele tem, né, uma cartilha de recomendações, ele fala muito sobre política monetária, ele fala muito sobre política fiscal, política industrial, fala sobre essas políticas e ele junta ali, né, acho que os melhores, maiores cérebros de cada país para discutir essas políticas e eles se juntam 2 vezes por ano e o maior encontro acontece em outubro. Essas pessoas vão todas, né, para Washington, às vezes esse evento acontece em outro país, mas normalmente é em Washington, juntam todas essas pessoas ali para discutir os rumos e as estratégias de crescimento de cada um, né, desses países. Dentro desse grupo, o Banco Mundial também trabalha e o Banco Mundial tem uma agenda muito grande de desenvolvimento, de boas práticas, de como é que a gente trabalha questões sociais dentro dos países, trata desigualdade, trata aquecimento global, trata outros temas que não fazem tanto parte da pauta econômica, infelizmente, mas em algum momento esse assunto deve cada vez mais, né, ser tratado de uma forma única. É, Esse evento, ele é em tese aberto, né, ao público do FMI. Você tem que fazer um cadastro, obviamente, você vai para Washington, e os bancos aproveitam esse momento onde esses policymakers, né, esses definidores de políticas, né, para os países estão ali e fazem eventos paralelos e eles aproveitam para discutir tanto economia quanto o impacto da visão econômica sobre investimento. Então, acho que a primeira atividade acontece com a divulgação do que eles chamam de World Economic Outlook, que é um relatório de mais de 200 páginas em que eles fazem uma análise país a país sobre quais são as perspectivas de crescimento,
status fiscal, inflação, exportação, importação, contas externas. E acho que nessa primeira divulgação, que veio agora em outubro, ela veio mostrando um crescimento moderado para o mundo, né? Então, é um mundo que vem apresentando uma desaceleração. Em abril, ele falava, né, foi logo depois do anúncio, o evento aconteceu logo depois do anúncio do Liberation Day do Trump, que foi quando ele determinou aquelas tarifas queria cobrar, né, para o resto do mundo, e o primeiro relatório que ele veio em abril com as projeções econômicas veio mostrando uma desaceleração forte, pensando no impacto que as tarifas poderiam ter no crescimento econômico. Eles fazem uma revisão dessas tarifas, mas o que a gente consegue ver aqui é que, de fato, né, quando a gente olha o crescimento do mundo, a gente vê esse crescimento em desaceleração, e acho que as principais duas economias aqui que estariam puxando essa desaceleração econômica os Estados Unidos, né, que vem de um crescimento aqui mais próximo de 3% e caminha para uma desaceleração de 2,1% e 2%, e a China, que vem já há alguns anos desacelerando o crescimento dentro daquela estratégia de mudar o modelo de crescimento econômico de um modelo baseado em exportação para um modelo de crescimento baseado em consumo doméstico, né? Eu acho que aqui a gente olha, né, acho que estão as principais economias aqui relevantes. Eu acho que a China, a Índia ultrapassou a China em termos de crescimento econômico. A Índia vem apresentando um crescimento econômico acima do que foi o crescimento econômico chinês. Então, a estratégia aqui, a projeção aqui é de um crescimento perto de 6,6. Surpresa aqui com o crescimento europeu, né, que já vem há alguns anos decepcionando em termos de crescimento econômico, mas que com os anúncios de mais investimento em defesa militar e em tecnologia, a gente começa a ver alguma reação de crescimento na Europa. Então, essa é uma boa notícia aqui para a gente acompanhar em termos de projeção, se isso de fato acontecer. E aí a gente tem, né, as projeções aqui para o Brasil, que é de uma desaceleração com relação a 2024, então é um crescimento de 2% para 2025, que se mantém em 2% para 2026, abaixo do que cresce a América Latina e abaixo do que a gente tem como projeção para o crescimento global. Essas são as projeções. Essas projeções elas vêm, né, baseadas em qual avaliação de cenário, né? Então, primeiro, eu acho que essa desaceleração vem muito por conta dessa incerteza que a gente vê presente no mundo. Essa incerteza foi muito gerada pela história do protecionismo, por esse aumento de tarifa imposto pelo Trump, as políticas que o Trump colocou anti-imigração nos Estados Unidos, né? A gente sabe que crescimento econômico está muito ligado à força de trabalho disponível em cada país, e se a gente trabalha com uma força de trabalho que diminui, esse impulso do mercado de trabalho acaba deixando de existir, e aí você precisa contar com outros fatores de produção para que a economia continue crescendo. E a gente tem aqui, né, uma economia que depende ainda muito de investimentos públicos e que já está num nível de endividamento bastante alavancado. E a dúvida aqui é como é que a gente cria esse impulso, né, para o mundo continuar crescendo como cresceu, né, nos anos posteriores à crise do Covid. Mas a redução de crescimento, a projeção de redução de crescimento foi menor do que aquela que havia sido projetada em abril. Então, está aí a boa notícia, né? A má notícia é que a gente vem num mundo que desacelera, mas desacelera num ritmo menor do que o que era esperado em abril. E por quê? Né? Acho que o primeiro fator quando veio o anúncio do Liberation Day, né, a gente tinha uma disputa tarifária, perspectiva de uma disputa tarifária grande, né? Então,
Você tem aumento de tarifa de 100% para a China, aumento de tarifa de 80% para o Vietnã. Então, saltava de um mundo onde a tarifa média sobre as economias, as tarifas de exportação eram um valor de 2%, que de repente saiu para uma perspectiva dessa tarifa, em média, chegar perto de 20%, 40%. Né? Isso cria um aperto e uma dificuldade e uma incerteza para as companhias com relação a eu preciso de insumos, eu vou comprar de quem e qual vai ser o custo disso. Né? E dependendo de quem você for comprar, a tarifa acabava sendo diferente, de acordo com uma fórmula ali que ninguém entendeu muito bem quando o Trump anunciou. Então, esse impacto acabou sendo menor, porque na hora de sentar na mesa de negociação, os Estados Unidos recuou em muitos desses acordos tarifários. Existia o risco de acontecer uma escalada de tarifas, então, né, os Estados Unidos impõe uma tarifa de 10, a Europa fala, você vai colocar 10 para os meus produtos, eu vou colocar 15 para os seus. Você vai colocar 15, eu vou colocar 20. Então, essa escalada de tarifas acabou não acontecendo, o que foi bastante positivo. A gente teve o setor corporativo com uma agilidade muito grande para conseguir recompor as cadeias de produção, seja porque ele previa que um governo Trump seria capaz de fazer esse aumento de tarifas, então anteciparam muitas compras, seja porque, após a imposição de tarifas, conseguiram encontrar caminhos para fazer essa reposição. Então, o impacto na economia real nos Estados Unidos acabou sendo menor do que o que era esperado. E acho que um outro elemento extremamente relevante foram os próprios governos que, diante da imposição de tarifas, adotaram tanto uma política monetária mais expansionista, ou seja, reduziram as taxas de juros, isso aconteceu na Europa de maneira bem importante, isso aconteceu no Japão também, seja porque tiveram diversos anúncios de política fiscal mais expansionista para conter para restabelecer a produção sem contar com a exportação para os Estados Unidos. Então, essa foi uma atitude da Europa. A Europa, não sei, imagino que vocês tenham acompanhado, mas anunciaram uma série de pacotes fiscais, comprometimento de gastos com defesa na região. Isso tudo acaba estimulando um pouco mais a economia e combatendo, né, o efeito contracionista das tarifas. E eu acho que aí o último elemento, e esse é o elemento mais falado em todos os eventos, e eu acho que é a grande temática, né, deste ano, quando a gente olha como é que os mercados vieram performando ou estão performando agora em 2025, é a história do investimento em inteligência artificial. Né? Então, você tem aqui uma dinâmica macro econômica que mostra uma desaceleração do crescimento global, mas você tem uma dinâmica micro que é o lado das companhias e das empresas fazendo e anunciando grandes investimentos em tecnologia e inteligência artificial. E não só no tema específico, mas em toda a cadeia de valor da tecnologia. Então, são empresas anunciando, fazendo anúncios de investimento em infraestrutura, falando de investimentos em energia, falando de investimento em data centers, tudo que está relacionado a essa cadeia de tecnologia e também na cadeia de inteligência artificial. Então, aqui, né, eu acho que é uma temática que a gente, né, vai falar bastante, foi muito falado lá no FMI, e não só no FMI, eu acho que é o grande tema de mercado e de investimento que a gente vem, né, também conversando bastante com os nossos clientes. E mesmo que a gente acabe saindo, né, vendo que de abril para outubro a gente teve um cenário mais construtivo, isso não quer dizer que os riscos, né, acabaram e que nós podemos, de novo, né, ficarmos otimistas e corrermos, né, o mais risco nos nossos investimentos, porque, de fato, as dúvidas e as incertezas ainda continuam muito presentes dentro desse cenário, né, de investimento. Então, embora as tarifas não tenham tido o impacto que havia sido projetado em abril, elas
as discussões com relação às tarifas e às tensões comerciais, elas ainda estão presentes e, infelizmente, elas vieram para ficar, né? Vai ser uma coisa que a gente vai continuar convivendo ao longo do tempo. Então, aquele mundo de globalização que a gente viveu até o pré-pandemia, ele já vinha terminando. No pós-pandemia, ele realmente aprofundou a velocidade da mudança que a gente tinha no período pré-pandemia. Essa mudança, ela é de um mundo onde você tem uma cooperação muito grande entre os países, é uma busca, né, de qual é o país que melhor produz, com a melhor vantagem comparativa, para agora a gente ter um mundo onde os países começam a pensar, bom, qual ativo é estratégico para o meu país e eu não posso delegar a produção estratégica do meu país para outro país, porque em algum momento, né, essa boa relação comercial ela pode terminar. Então, essas tensões comerciais elas estão presentes e, curiosamente, em outubro a gente viu uma pequena escalada, né, de um ambiente onde a gente discutia tarifas e qual o valor da tarifa para a gente começar a discutir sanções. E sanções é aquela história, olha, eu exporto para você tal quantidade e em tais condições, que é diferente do mundo onde eu falo, eu exporto quanto você quiser, mas eu te cobro 10%, né? Então, aqui a gente começa a olhar as tensões comerciais sob uma ótica de que talvez não tenha insumos suficientes para todos os países, e isso aqui pode ter um impacto em crescimento mais relevante do que apenas a discussão de tarifas. Uma outra preocupação que apareceu bastante é que, embora toda essa dinâmica micro que vem acontecendo, toda essa transformação que a tecnologia, a economia digital vem promovendo no mundo, hoje, quando a gente olha o nível de preços dos ativos nesta temática, eles estão extremamente esticados, né? Então, existe uma projeção de crescimento, as companhias vêm superando essas projeções de crescimento, então, como elas superam, eu passo a projetar um crescimento ainda maior, e hoje, de fato, o grande desafio que essas companhias têm é cumprir a expectativa que está embutida dentro dos preços, essa expectativa de crescimento que hoje está embutida dentro dos preços. A tal ponto que quando a gente olha o valor hoje dessas companhias com relação ajustado, né, pelo crescimento econômico real dos últimos 10 anos, a gente olha que o nível de preço está muito próximo do nível de preço que foi vivido no final da década dos anos 2000, né, início dos anos 2000, quando a gente teve o estouro da bolha de internet, quando o mercado também precificava que a internet causaria uma revolução no processo produtivo a ponto, né, da gente passar a ter uma taxa de crescimento tão grande. A gente viu, né, 20 anos depois, a gente viu que não era bem assim, e hoje é um risco quando a gente olha o nível de preço que esses ativos já chegaram, se isso vai ser capaz de promover o crescimento que está embutido nesse nível de preço, né? Uma outra questão está ligada ao modelo de crescimento chinês, e aqui, né, a China ela veio de uma desaceleração econômica, né, de um crescimento de 12% ao ano para uma projeção de crescimento de 5%, possivelmente um pouco abaixo disso, tendendo, né, a desacelerar um pouco mais. Essa desaceleração ela vem em linha com o que era esperado, mas ela vem com um problema muito grande, que é a alavancagem no setor imobiliário, né? Então, a gente passou alguns anos, né, vendo apresentações ou mostrando o setor imobiliário chinês e filmes, né, e memes mostrando as cidades fantasmas na China, o quanto que houve, né, de investimento imobiliário naquela região, sem que houvessem pessoas para ocupar aqueles imóveis, e
e um preço, né, daqueles ativos que não estava de acordo com a ocupação, né, que aqueles territórios poderiam ter. E baixou-se em cima disso uma forte regulação dentro, da China e em cima desses imóveis, e até agora, né, a China vem tentando desalavancar esse setor imobiliário, ou seja, fazer, né, com que os preços desses ativos voltem a representar o valor, dele e não o preço inchado. Enquanto isso, né, a economia pode entrar no que eles chamam de uma espiral deflacionária, né, porque os preços puxam, eles precisam ajustar para baixo, e isso faz com que a renda das pessoas caia, e a renda das pessoas, caindo, elas passam a consumir menos. Então, como é que a China resolve esse problema de alavancagem? É uma questão, central hoje para que o mundo possa voltar a crescer. A gente tem a história do espaço fiscal, e isso está muito ligado ao tamanho do endividamento, hoje, nas economias. Então, isso é uma questão desde a crise de 2008, a grande crise financeira, quando a gente transferiu muito da dívida do setor financeiro para os governos, e essa transferência da dívida para os governos fez com que eles tivessem balanços fiscais mais arriscados. E como é que cada país vai resolver ou resolveria isso? Isso tira espaço para mais investimento público, isso tira espaço para investimento, para estímulo a crescimento, do balanço fiscal desses governos. E por último, né, eu acho que aqui, eu coloquei assim de uma maneira genérica, mas eu acho que acaba sendo uma questão bem específica, dos Estados Unidos, é essa pressão, sobre o Banco Central, e aqui é um pouco, né, um desafio às instituições, presentes, e que são instituições que há anos, né, regulam, o mercado e regulam os investimentos, que é uma pressão para que os bancos centrais, acomodem esse alto endividamento, esse crescimento menor, através, né, da taxa de juros. Então, dado que você tem uma dívida, muito elevada, se ela for muito custosa, se ela tiver um custo muito alto, que é a taxa de juros, ela vai caminhando para uma tendência insustentável, e a ideia é coloca pressão no Banco Central para que ele não suba o custo da dívida, e você pode se endividar mais, em tese, né? Então, eu acho que a principal mensagem, né, aqui é a gente falar de um mundo que caminha para uma desaceleração, com ainda muitos, desequilíbrios presentes. E eu acho que a principal disputa, quando a gente fala desse cenário, né, geopolítico e de relação entre os países, a principal relação que a gente tem que olhar é Estados Unidos e China, né? Eles são os principais protagonistas, é, dessa, é, dessa disputa, né, comercial, dessa disputa tarifária, da disputa desse modelo de tecnologia. Eles são os principais atores que a gente tem que olhar quando a gente fala desse jogo, e o que esperar, né, das próximas rodadas de negociação que a gente deve ver, nos próximos meses e nos próximos anos, né? Eles são os protagonistas, mas também são antagonistas, né? Então, existe uma desconfiança muito grande, nos Estados Unidos com relação à China. Eu acho que tem, né, uma desconfiança muito grande, de diversos outros países com relação à China, mas o fato é que a China, conseguiu ocupar um espaço no jogo de comércio internacional, extremamente relevante. Num primeiro momento, porque tinha uma mão de obra extremamente barata, e num segundo momento, porque foi capaz de ocupar e produzir, de maneira eficiente, barata e competitiva, produtos que o mundo demanda, né? Então, ela assume um protagonismo extremamente relevante. Os Estados Unidos passam a exportar muito eh, da sua capacidade de produção para a China, e depois da pandemia ele tenta
né, voltar a produzir ou voltar a produção para esse país, e é muito esse o discurso que o Trump adota, né? Eu quero, né, que os Estados Unidos seja independente, que os Estados Unidos empregue os americanos e que a gente consiga ficar cada dia mais independente da China. Mas o fato é que é muito difícil que essa independência se forme, se construa, porque os Estados Unidos, de fato, ainda é bastante dependente de produtos chineses, assim como a China ainda é bastante dependente de alguns produtos dos Estados Unidos, né? E a disputa hoje principal, né, a disputa que aconteceu em outubro foi a questão das terras raras, né, e os minerais críticos, né? Vocês devem ter ouvido, né, que a China colocou essa, essa restrição à exportação de terras raras. A China é a principal produtora e exportadora desses produtos para o mundo. As terras raras são essenciais para toda a cadeia de tecnologia, ela está presente em toda a cadeia de energia renovável, cadeia de defesa, robótica. Então, toda essa onda de tecnologia usa muito esses elementos, esses minerais críticos, e aqui a China, como a grande produtora e exportadora desse bem, ela acaba sendo central e ela determinou que ela gostaria, né, ela exportaria esse produto desde que os países que importassem esses minerais abrissem para qual uso isso seria utilizado, né? Então, os países teriam que falar, eu exportei terra rara para o Japão tem que me dizer, ele usou isso para fazer um robô, ele usou isso para fazer uma arma, usou isso para fazer um avião, então usou isso para fazer um drone, que assim, é um pouco impraticável, né, quando a gente pensa nas regras e como é que funciona hoje, né, o mapeamento e a facilidade com que os produtos transitam, né, as cadeias de valor se organizaram de uma maneira extremamente flexível. Isso cria, né, uma certa burocracia para você fazer essa exportação. Então, aqui eu acho que essa foi a grande discussão, né? Domingo agora, o Trump e o Xi Jinping se encontraram na Coreia, chegaram num acordo de que, por um ano, essa exportação de terras raras está garantida sem a necessidade de entrar nesse nível, né, de discussão. Da mesma forma que os Estados Unidos precisa dessas terras raras, a gente tem a China com a necessidade de chips, né? A China não é produtora, né? Acho que os maiores produtores de chips é Taiwan, né? Que em tese é território chinês, ou a China gostaria que fosse território chinês, mas é independente, e Taiwan não quer, né, ser anexado à China. E o outro maior produtor é a Nvidia, né? E os Estados Unidos vêm disputando com a China essa questão, esse setor de tecnologia, e existe uma discussão hoje muito grande se os Estados Unidos teria vontade, né, ou teria é, é, condições, né, de continuar ofertando chips para a China, enquanto a própria economia americana demanda, né, muitos chips. Então, aqui tem essa disputa, os Estados Unidos restringiu, né, que as companhias americanas exportassem esses ativos para a China, e também, nesse acordo de domingo, eles concordaram, né, em que isso seria liberado para a China. A China tem capacidade de produzir seus próprios chips? Na qualidade dos chips que hoje estão disponíveis no mercado, ainda não, né? A perspectiva é que até 2028 ela consiga, em algum momento, alcançar o nível de tecnologia e qualidade de chips que os Estados Unidos têm, né? Então, acho que aqui, quando a gente fala, né, da principal disputa comercial que vem acontecendo, é neste tema, neste foco, né, que a gente vai olhar. Ah, mas as tarifas do Trump. Trump colocou tarifas contra o Japão, colocou tarifas contra a Europa, colocou tarifas contra, né, México, Brasil, Índia. De fato, né, colocou, negociou,
mas muito da discussão tarifária se centraliza nesta zona de influência que os Estados Unidos vêm querendo conquistar e a zona de influência da China. E aí eu acho que surge, né, uma enorme oportunidade para a Europa, né? A Europa vinha bastante esquecida quando a gente falava de dinâmica de crescimento e falava de futuro, né? Tem uma população já envelhecida, né? Uma população que já cruzou a fronteira, não aparece nos grandes temas de tecnologia, e a Europa tem um pouco essa leitura, né? Essa visão de ser, né, uma economia velha, uma economia antiga. No entanto, ao se impor tarifas na relação entre Estados Unidos e China, surge a possibilidade da Europa voltar, né, a produzir ou se envolver na produção de alguns elementos da cadeia que ainda são relevantes para o mundo, né? Então, acho que a primeira coisa, ao negociar com os Estados Unidos e ao fechar o acordo tarifário que foi fechado em junho, ela percebeu que ela tem uma vantagem de negociação com os Estados Unidos, porque a Europa é onde estão localizadas as principais indústrias químicas e farmacêuticas do mundo, né? Então, aqui o mundo vai continuar precisando de aspirina, vai continuar precisando de medicamentos, vai continuar precisando de elementos químicos para a produção de uma série de coisas no mundo. E né, ela tem um diferencial nessa produção e hoje, né, já é a segunda maior fabricante de baterias depois da China. Então, ela tem aqui, né, um diferencial que dentro desse jogo geopolítico faz com que ela volte a ser interessante. A segunda coisa, ela vem, né, já há alguns anos promovendo a transição energética depois que a Rússia, né, declarou a guerra com a Ucrânia. Ela já vinha falando muito sobre energia renovável ali na região, tinha uma preocupação muito grande porque ela tinha muitas energias nucleares e isso acabaram muitas usinas de energia nuclear que eles acabaram desativando por conta do risco de vazamento dessas usinas, e acabou aumentando a dependência que eles tinham dos combustíveis fósseis da Rússia. Então, eles há alguns anos vêm trabalhando nessa questão da transição energética e como fazer com que eles usassem mais energia renovável. E existe hoje um exemplo, né, que é a Espanha, que já está quase autossuficiente nesse tema de energia e como é que eles podem acelerar, dado que a Rússia não é um parceiro comercial confiável, considerando o que continua acontecendo nessa disputa que eles têm com a Ucrânia e se Putin pararia, né, na conquista da Ucrânia ou avançaria para tentar conquistar outros territórios. Acho que o terceiro elemento que provoca a Europa para sair desse marasmo é a história da segurança nacional, né? Então, os Estados Unidos é, recontratando o acordo do Atlântico Norte, ou seja, dizendo, não sou só eu, né? Não sou só eu, Estados Unidos, que preciso pagar para a segurança nacional do mundo, mas Europa, né? Dado que eu estou protegendo a sua economia de uma invasão russa, por favor, invista também nesse segmento e compre das minhas empresas aqui de defesa nacional, faça contratos de longo prazo das minhas empresas que produzem, né, produtos para defesa, e aí a gente tem uma relação comercial mais positiva. E a Europa, né, diante da ameaça dessa guerra vizinha, né, ao seu território, é, realmente aceitou, né, o desafio e se comprometeu a aumentar o gasto público neste tema de segurança. A dificuldade que a Europa tem hoje é que ela tem um balanço fiscal extremamente alavancado, né? Com exceção
da Alemanha e dos Países Baixos, né? Acho que as outras grandes economias, importantes economias, quando a gente fala, né, de Espanha, França, Itália, são economias que têm os seus balanços fiscais bastante alavancados e não teriam espaço para fazer grandes investimentos. Mas aí entra, né, uma questão extremamente importante, é que o projeto europeu, ele é um projeto inacabado, né? Eles fizeram a união monetária, né? Então hoje você tem o euro como moeda única da região, não avançaram numa união fiscal e não avançaram numa união nem bancária e nem no mercado de capitais. E este tema é um tema que voltou a surgir na Europa e voltou a ganhar atração nesse novo Parlamento Europeu. Então, aqui, esse é um avanço extremamente importante. Ele é extremamente importante porque ele é, cria um mercado com profundidade e cria oportunidade de financiamento de projetos de médio e longo prazo para desenvolvimento e maior investimento para acontecer nessa região. Né? Então, eu acho que aqui a gente começa a olhar a Europa com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, porque se eles avançarem nessa agenda, a gente começa a ter essa profundidade de mercado tão necessária e tão e como uma possibilidade de alternativa de fluxo de investimento comparado ao próprio Estados Unidos, né? E aí a gente tem, obviamente, né, um certo ceticismo, porque o projeto europeu, né, ele é um projeto, o euro, ele foi colocado em circulação em 99, então faz mais de 25 anos, e a gente viu pouco avanço na agenda após a introdução do euro na economia. Então, embora essa região tenha uma agenda extremamente positiva, ela tem sido uma agenda extremamente lenta e a grande dificuldade de colocar essa agenda em pé ainda são os próprios países europeus, porque não tem ninguém no mundo, né, dizendo não, Europa, não faça isso. Quem é resistência, né, são os próprios países que impõem uma resistência com relação a essa agenda. É, aqui só um asterisco, né, quando a gente fala sobre terras raras, é, por ignorância própria minha, né, eu não tinha ideia, né, porque falam terras raras, a gente imagina que elas são raras, mas a verdade é que de raras, né, elas não têm nada, elas estão amplamente disponíveis no mundo, em todos os territórios, em quase todas as geografias. O que as torna rara é a dificuldade de exploração desses minerais, né? Então, os Estados Unidos já foi o grande líder da exploração de terras raras, mas por conta do risco de exploração, do risco de reciclagem e o risco de disposição desse material, acabou enfrentando uma forte agenda regulatória que fez com que se tornasse muito caro explorar esses minerais raros nos Estados Unidos. Então, a China começou a trabalhar essa exploração. Hoje, ela consegue produzir de uma maneira extremamente barata, e isso fez com que os Estados Unidos, por conta da regulação e a dificuldade de disposição desses materiais, acabou abandonando a produção desses itens desses minerais, e isso fez, né, com que hoje, se os Estados Unidos resolvesse voltar a produzir, ele só seria eficiente e competitivo em nível de preços se a gente tivesse uma desvalorização de 60% a 200%, dependendo do tipo de mineral. Né? Então, isso fez com que a gente os Estados Unidos parasse de produzir e a China se tornasse, né, tivesse um mercado completamente livre para explorar isso. Eu acho que a outra questão relevante aqui é quando a gente olha, né, sobre
a estrutura de mercado entre os dois países. Então, você tem capital privado nos Estados Unidos, resultado das companhias ele é privado, mas a exploração disso tem um custo social, né? Esse custo social nos Estados Unidos para um lucro privado, a única forma de você corrigir isso é através da regulação, né? Já na China, a gente tem a produção com resultado socializado, a gente tem o custo social, e isso faz com que ela consiga, às vezes, produzir isso de uma maneira mais barata, porque a regulação ali acaba sendo mais frouxa, dado que o resultado é social e o custo é social. Bom, entrando aqui no tema, você queria falar alguma coisa, Mari? Eu queria que estão entrando umas perguntas aqui e eu acho que a gente podia, Marta, talvez, assim, tem uma pergunta de inteligência artificial, vou deixar para você mostrar isso daí na hora que for responder isso daqui. Deixa eu só falar duas coisas. Entrou uma pergunta aqui perguntando se a gente vai ter isso gravado. A gente vai ter isso gravado, tá? Depois a gente disponibiliza. E para quem quiser também o material, é só pedir aqui para o banqueiro ou mandar um e-mail aqui para a gente disponibiliza também, tá? Ô, Marta, eu vou deixar, tem uma pergunta sobre inteligência artificial, vou deixar você apresentar isso aqui daqui a pouquinho. A gente vai chamar aqui as banqueiras nossas para a gente endereçar alguma das perguntas que a gente tinha recebido já antes. Então, Bia, por favor, assim, eu sei que você tem uma pergunta aí, se você puder trazer aqui, por favor, para compartilhar com a gente. Claro. Boa noite, pessoal. Para dar início às perguntas, Marta, parece que o Brasil foi pouco mencionado nesses painéis. Como que a gente pode interpretar essa falta de mencionamento do Brasil? A gente pode interpretar como um bom sinal de estabilidade ou pode ser um sinal mais negativo de relevância em discussões globais? Bom, Bia, ótima pergunta. Não sei quem fez a pergunta, mas assim, a pergunta é excelente, né? Eu já vou nesse evento há alguns anos, tá? Eu vou, acho que, se eu não me engano, desde 2010. Então, são alguns anos indo nesse evento e o Brasil já foi muitas vezes, acho que um tema extremamente relevante porque é uma economia emergente, mas é uma economia emergente com profundidade de mercado, então o investidor estrangeiro gosta de falar de Brasil e gosta de olhar Brasil como uma oportunidade de investimento. Mas, primeiro, as economias emergentes saíram um pouco do radar nos últimos anos, muito porque os Estados Unidos liderou essa retomada de crescimento no pós-pandemia e no pós-grande crise financeira, e na sequência no pós-pandemia. Então, os Estados Unidos liderou essa retomada de crescimento e as economias emergentes ficaram um pouco de lado por conta disso. Mas o Brasil ficou ainda mais de lado, e eu vou até compartilhar com vocês aqui um slide que eu tenho falando de Brasil, e eu acho que é interessante a gente falar especificamente dele. Então, teve uma apresentação ali do Banco Central, né? O Banco Central, eu acho que o que interessa, né, nesses eventos é saber quando vai começar o corte de juros pelo Banco Central. A gente está, acho que, a 15%, né, de taxa de juros, é uma taxa quase proibitiva e inexistente no resto do mundo, a não ser em estados que estão realmente falidos, praticamente falidos. Então, é a taxa de juros mais alta quase que você encontra em países sérios. Ali, a sinalização é de que esse corte de juros não acontece tão cedo, porque a gente olha que a expectativa de inflação ainda não está ancorada, mas a gente tem o mercado já começando a fazer apostas de que a taxa cai no primeiro trimestre do ano que vem. Então, aqui a gente tem meio que um descompasso entre o que foi o discurso do Banco Central e o que o mercado vem esperando e trabalhando como expectativa, né? O Brasil ele continua crescendo abaixo da média mundial e eu acho que aqui é uma preocupação, né? Como é que o país continua preso nessa armadilha da renda média
que não consegue apresentar uma taxa de crescimento alto. E os principais setores que puxam esse crescimento é consumo, e o setor agrícola, né? E aí a gente tem o impacto das tarifas, principalmente no setor agrícola, e como é que a gente vê essas negociações que os Estados Unidos, que o Brasil pode fazer com o resto do mundo, para não ser tão impactado. E o terceiro tema de Brasil é a questão das eleições. A gente tem eleições ano que vem. Isso poderia ser uma temática interessante de discussão, mas a verdade é que a polarização ainda está tão grande dentro do país e na própria América Latina que esse assunto, ninguém foi muito capaz, né, de abordar esse assunto de uma maneira estruturada. Então, o Brasil acabou aparecendo muito pouco, quase nada, né? Curiosamente, e aqui é bem curiosamente, porque assim, a grande, né, discussão de Brasil que aparece no mundo, e que apareceu no FMI foi com relação à volta da política industrial. E aí o Brasil foi citado como um mau exemplo, né? Ao invés de ter citado como um bom exemplo. Então, a gente vê o mundo voltando, né? Os países voltando a praticar política industrial. Eu acho que é essa, né, a agenda anti-globalização que o mundo vem adentrando, é você voltar aos países usando subsídios, estímulos, tudo para liderarem, né, esse processo produtivo, né, de próxima geração. E aí o exemplo que eles citam, eles falam, bom, vamos falar de política industrial, então vamos falar, né, de quais são as coisas que funcionaram, quais são as políticas industriais que funcionaram no mundo e as que não funcionaram. E aí é sempre usado o exemplo do Brasil e da Coreia na década de 70, quando você tinha esses dois países querendo apresentar taxas de crescimento relevantes e colocaram políticas industriais para que aquilo desse resultado. E aí o modelo coreano, a gente sabe, né, 50 anos depois que o modelo coreano deu certo, e a gente sabe que 50 anos depois o modelo brasileiro não deu certo, né? Então eles citam ali como um aprendizado da história para países que resolvem adentrar nesse mundo de política industrial. Ô, Marta, entrou uma pergunta aqui falando sobre os Estados Unidos, assim, a gente tem ouvido falar muito sobre o crescimento do endividamento dos países, né, com relação, principalmente com relação aos Estados Unidos. O que que foi falado lá? Assim, teve alguma menção com relação ao endividamento? Muito. Se falou muito de endividamento. Eu acho que a questão do One Big Beautiful Bill e o shutdown, né? Então, o evento ele aconteceu na semana do dia 10 a 17 de outubro. O shutdown começou no dia 1º de outubro. O shutdown é uma discussão, né, sobre orçamento nos Estados Unidos, o ano fiscal americano, e se eles não chegam num acordo, simplesmente eles fecham, né, e falam, bom, até a gente ter mais clareza sobre como iremos gastar, né, o dinheiro, vai todo mundo para casa, todas as funções não essenciais são fechadas, só os serviços essenciais funcionam, mandam todo mundo para casa e vão negociar o orçamento do próximo ano, né? Então, isso aqui a gente falando do próximo ano, ainda nem entrando na questão, né, de endividamento de longo prazo, que a One Big Beautiful Bill coloca, né, como um desafio de endividamento para o futuro. Eu acho que a principal preocupação hoje é que a One Big Beautiful Bill, ela coloca é, ela dá, né, um subsídio tributário para uma camada social mais abastada, né, mais do setor corporativo nos Estados Unidos. E a gente tem, né, e os Estados Unidos hoje têm a herança, né, do Obamacare, daquele Affordable Care Act, que foi quando o Obama fez aquela aprovação, né, de serviços de saúde mínimos para a população americana. E isso
cria um comprometimento de renda futura sério. Os democratas não querem ver que isso recue de alguma forma, porque é um grande benefício para a população. Mas por outro lado, você tem, né, um gasto que tende a ser crescente por conta, né, da saúde e o envelhecimento que a sociedade americana vai passar, ainda não chegou lá, mas está chegando, e ao mesmo tempo você tem ali, né, do lado da receita, os Estados Unidos abrindo mão de um pedaço, né, das receitas. Nessa questão fiscal, fala-se muito, né, de o quanto as tarifas podem trazer de receita fiscal para os Estados Unidos. O impacto ainda tem sido moderado, né, ainda não é sentido totalmente, mas tem, de fato, um aumento de arrecadação. Mas tem a questão de endividamento de longo prazo que tende a se agravar ao longo do tempo. E aí a gente tem, acho que duas ou três, né, questões para olhar quando a gente fala de endividamento nos Estados Unidos. O primeiro é quem financia essa dívida, né? Qual é o custo dessa dívida e o quão sustentável é o dólar, né? Acho que são as três implicações principais quando a gente fala da trajetória de endividamento. Então, primeiro, quem compra a dívida dos Estados Unidos, quem financia a dívida dos Estados Unidos, né? Ainda tem, obviamente, uma parcela doméstica, mas tem muito investidor estrangeiro que compra e que enxerga o dólar como porto seguro para guardar e para poupar os seus recursos. Então, isso, né, o dólar tem a profundidade necessária, tem o mercado de capitais mais desenvolvidos, tem 90%, né, é a moeda que determina 90% das transações comerciais no mundo. Então, assim, ainda existe no mundo uma demanda muito grande para os dólares, né? A segunda questão é o custo dessa dívida, e aqui a gente tem um pouco essa, né, a questão do quanto que existe hoje de pressão em cima do Banco Central para reduzir essa taxa de juros e manter a taxa de juros no nível extremamente baixo, para que o custo da dívida não gere uma crise de endividamento, como aconteceu na América Latina, como aconteceu na crise da Ásia, como aconteceu na crise da Rússia, quando esses países tiveram crises de endividamento porque tomavam dívida em outra moeda. Esse não é uma questão nos Estados Unidos, mas é uma questão para quem financia a dívida ou para quem guarda o seu dinheiro em dívida americana, porque você pode começar com uma taxa de juros de 4, se você tiver uma inflação de 4, você não ganhou dinheiro nenhum, né? Então, esta pressão sobre o custo da dívida, ela acaba sendo extremamente relevante para o investidor e poupador do mundo que continua comprando dívida americana. E aí é a questão, né, do dólar como reserva de valor, né? Se você tem insustentabilidade fiscal e você não é bem remunerado diante dessa insustentabilidade fiscal, será que o dólar é a moeda de reserva para os seus investimentos? Então, acho que essa são os principais vetores de preocupação quando a gente fala de investimento nos Estados Unidos e no dólar e fala sobre endividamento no mundo. Mas aí eu acho que, por último, né, só completando aqui um pouco o quadro, é que, por enquanto, ainda não existe nenhuma outra alternativa ou nenhum outro país que tenha um desenho geopolítico de influência e de profundidade de mercado que os Estados Unidos têm. Então, mesmo o mundo, os investidores estarem olhando para isso, estarem preocupados com esta evolução, os Estados Unidos ainda não têm, ou melhor, o mundo ainda não tem uma alternativa para o papel que os Estados Unidos hoje cumpre dentro dos portfólios dos clientes. Marta, boa noite, pessoal. Estamos aqui com o nosso tempo super curto. Então, para sermos assim bem diretos, vou
fechar aqui com uma última pergunta que surgiu aqui no chat. Diante de tudo isso que você viu por lá, quais são os pontos de atenção, né, e os conselhos que você dá pensando nos portfólios para quem está acompanhando aqui a gente? Bom, é, ótima pergunta, May. Bom, eu acho que todo esse evento, né, e tudo que a gente faz aqui ou olha de economia, o objetivo é a gente sair com uma recomendação, né, de onde investir, como investir os recursos. Né? Eu acho que a principal recomendação é a incerteza continua extremamente elevada no mundo e eu acho que isso dado que a gente não sabe, a melhor estratégia é diversificar. Então, o que que a gente não sabe? A gente não sabe quem são os grandes ganhadores e quem são os grandes perdedores desse mundo menos globalizado, né? A gente desconfia, né, que existem, né, acho que dois grandes ganhadores até o momento, que é os Estados Unidos e a China. A gente não sabe quem vai ganhar essa disputa de modelo de tecnologia, se quem ganha é os Estados Unidos, se quem ganha é a China. Então, esse é o grande motor de crescimento para os próximos anos e, por isso, é extremamente relevante quando a gente fala de investimento. Então, eu estou olhando, você olha companhias de tecnologia, eu vou escolher quais companhias, né? As companhias chinesas, companhias americanas, quais são as companhias europeias que podem estar dentro desse modelo. Então, aqui eu acho que essa diversificação ela é extremamente relevante. Um outro elemento muito relevante é quando a gente fala de autoendividamento ou crescimento de endividamento, e eu acho que aqui a gente está de novo navegando nesse mundo, que foi o mundo que a gente navegou no pós-grande crise financeira. A gente fala de uma forma de resolver autoendividamento através de inflação, né? É quase como se você desse um default, né, no credor, né? Quem tem dívida, quem financia a dívida, você passa a desvalorizar, né, o quanto o credor tem a receber de uma maneira suave, né, sem dar default, sem falar assim, ó, não vou te pagar. Você fala, não, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar em suaves prestações e eu vou deixar a inflação é, comer, né, um pedaço do que você tem de retorno para trazer. Então, acho que ativos reais aqui fazem bastante sentido para a carteira, e quando a gente fala de ativos reais, a gente tem também uma dinâmica micro muito importante acontecendo nesse setor de tecnologia. Embora a gente também tenha uma preocupação com o nível de preço atual desse setor, a gente, a gente gosta de investimentos dentro dessa cadeia e acha, né, que tenha aí um ganho de produtividade a ser gerado e a ser conquistado, né, pelos países. Então, diversificar, buscar proteção e ativos reais, eu acho que são as principais recomendações para os investimentos. Obrigado, Marta. Eu estou rindo aqui que a gente tinha uma pergunta aqui de ouro, mas essa vai ficar para a próxima. Então, quando alguém quiser, pode entrar em contato com a gente aqui. Acho que quem conhece a Marta sabe que ela tem é, desejo, né, desse seguro na carteira dos clientes todos, mas a gente comenta um pouquinho mais sobre isso numa próxima. A gente se comprometeu a acabar aqui às 7, então está pontualmente aqui, passamos um minuto, mas eu queria agradecer todo mundo, assim, em nome do time todo. De novo, isso vai estar gravado, a gente vai disponibilizar depois para os clientes, o material também para quem quiser, é só pedir para a gente que a gente disponibiliza, mas a gente queria agradecer a todo mundo, boa noite aí para todos e até uma próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.